Então, está na hora da gente falar da pesquisa, né? Grêmio, Bahia e Sport foram rebaixados no ano passado para a Série B e lá encontraram o Guarani, o Cruzeiro e o Vasco. Todos esses 6 já foram campeões da Série A do Brasileirão. O Cruzeiro já subiu. A pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: dos campeões brasileiros que lutam por 3 vagas na Série A, quem vai ficar de fora? Grêmio, Bahia, Vasco ou Sport? Você participa no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. Bruno, você me olhou com um ar inquisidor, eu começo então por você. Eu ainda Desses 4 aí, quem fica de fora? Ainda acho que o Sport fica fora. Eu acredito que, por mais que a diferença de pontos não seja tão grande, né? De 1 ponto do Grêmio para o Bahia, de 1 ponto do Bahia para o Vasco, né? Mas eu acredito que o Sport fica fora. Tem a decisão do próximo final de semana, Vasco e Sport, na Ilha do Retiro. Vai ser um jogo espetacular e uma final antecipada aí em relação a essa última vaga, né? A 4ª vaga. Acredito que o Grêmio já subiu, o Bahia já subiu e acho que o Vasco vai subir. O Sport fica fora. O Luiz Lages, de Santa Catarina, vota no Vasco. José Francisco, de Goianira, Goiás, vota também no Vasco. O Salvador, do Rio de Janeiro, vota também no Vasco. O Pablo, de Recife, também vota no Vasco. E aí, minha amiga Aline? Eu acho que tá páreo duro, mas eu acho que o Vasco corre sério risco de não voltar para a Série A. O time é muito ruim, é muito instável, assim, eu não sei como o Vasco só perdia no sair do G4, né? Porque eles realmente estão muito acima, né? A galera que está lá em cima está muito acima dos demais. Então, eu acho que se continuar como fez durante todo o campeonato, vai ficar de fora e se bobear na última rodada. O Ramon de São João de Meriti também vota no Vasco, as mensagens não param de entrar. O Rafael de Vitória vota no Sport. O Wilson de Macururé, sabe onde fica Macururé? É em Minas, né? Não fica na Bahia. Vota no Sport. O Daniso de Itaipava, sabe onde fica Itaipava? Aqui pertinho, né? Queijos e vinhos. Errou. Esse fica no Espírito Santo. Ele vota no Vasco da Gama. O Thalisson de Icatu vota também no Vasco. O Sandro de Pedra Azul, Minas Gerais, vota no... Ele votou no Rodinei. E aqui ele acabou não votando. O Sérgio de Blumenau, Santa Catarina. Faltou nesses 2 times nessa decisão o Léo do São Paulo. Opa, o que ele está falando aqui? O Sérgio de Blumenau me confundiu todo, hein? Para fazer alegria. Não adianta ligar que eu não atendo. Ele só disse que o São Paulo é tema daqui a pouquinho. E por fim, meu querido Rodrigo Campos, já que você está no lugar aí do cantinho, na esquerda, o Henrique de Indiaroba diz que quem fica de fora é o Vasco. E você quer saber onde fica? Indiaroba. É em Minas. Em Minas. Você sabe onde fica? Não, nem imagino. Rondônia. Todos erraram. Fica no Sergipe. Hoje o apresentador ganhou de goleada. E quem fica de fora? Essa pergunta é muito interessante, essa pesquisa, como sempre, muito bem elaborada. Tem um detalhe. O torcedor do Vasco e todas as pessoas que estão votando ao Vasco vai ficar de fora. É muito mais, eu diria, pela decepção do que o Vasco apresentou e pela expectativa que foi criada pelo Vasco, que não foi atendida, do que propriamente por méritos dos outros times. Porque se a gente parar para pensar, o Vasco está à frente do Sport 3 pontos. E quem é o grande nome do Sport, com o maior respeito que eu tenho para uma equipe que está crescendo muito? Quem é o grande nome do esporte? Quais são os grandes jogadores do Bahia que estão 1 ponto à frente do Vasco? Então, o torcedor do Vasco, principalmente, tem todos os motivos para estar chateado, ressabiado, o Sport tem Wagner Love. Pois é, quando o grande nome é Wagner Love, que com 25 anos era um jogador comum e 38 não pode ser a solução dos problemas, eu vejo a situação do Vasco delicada. Mas o Nenê também é, Rodrigo. O Nenê está na mesma situação. E não é decisivo, mas então tá igual. Mas não é o Nenê quem vai tirar 42, o Vasco. Né? Mas não é o Nenê com 42 anos que vai ser o responsável. Agora, você pega a molecada do Vasco, você pega o Figueiredo, pega o Andrei, pega o Marlon Gomes, o Vasco é melhor que o Sport. Não está jogando bem, mas o Vasco tem mais time que o Sport, tem mais time que o Bahia. Aliás, nem o Cruzeiro, que é campeão, eu vejo como um grande time. Os 4 lá de cima, com esses times, na Série A do ano que vem, vão sofrer para não cair. E eu acho então que quem fica de fora é o Sport. Mesmo jogando Sport e Vasco lá. É porque depois o Vasco ainda tem jogos em casa, ainda tem mais um jogo, 2 jogos em casa, mais 2 jogos em casa, e acho o time do Vasco melhor que o time do Sport.